A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso está em Mateus 22:14. E quem são esses escolhidos e esses chamados por Deus? Nós vamos ver em muitos textos bíblicos aqui que vão nos ensinar que esses escolhidos são os salvos do Senhor, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, e aqueles, é claro, que ainda irão recebê-lo como Senhor, aqueles que um dia ainda crerão e abrirão os seus corações e confessarão a Cristo como Senhor. Esses são os escolhidos. E os chamados são aqueles que Deus chama para a salvação. Nós vamos ver aqui o contexto de Mateus 22, porque o próprio contexto desse texto vai nos dizer que essas pessoas que nós acabamos de falar são os escolhidos e os chamados por Deus. Olha bem como diz o texto. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. No verso 14, então diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o texto aqui deixa muito claro que Deus chama as pessoas para a salvação. Mas muitos são aqueles que não atendem a esse chamado, que não ouvem, não recebem o chamado do Senhor para a eternidade, porque eles estão envolvidos em seus negócios, em suas empresas, em seus estudos, em seus muitos afazeres, com seus familiares, enfim, estão planejando, trabalhando para os seus sonhos pessoais. E por isso não atendem ao chamado, à salvação do Deus eterno. Também nós vamos ver como Paulo fala sobre o chamado. Vejamos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós um dia fomos chamados e o próprio Deus está nos aperfeiçoando para que o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente aqui, o chamar está relacionado à salvação. Novamente aqui aos Coríntios, Paulo diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Novamente Paulo está dizendo que as pessoas são chamadas por Deus para a salvação, e não são muitos os poderosos, os sábios deste mundo que alcançam essa salvação. Por quê? Porque essas pessoas estão cheias das suas próprias convicções, elas se veem autossuficientes e não reconhecem que dependem, que precisam do Salvador Jesus Cristo. Então elas não podem desfrutar de uma vida abundante, elas vivem escravas de si mesmas, do maligno, e não têm a vida eterna nelas, porque elas ainda não se submeteram à palavra de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo.
E por isso essas pessoas não serão chamadas, não serão salvas. Também nós vamos ver aqui aos Romanos, que Paulo diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui Paulo, ele se utiliza de uma forma progressiva da relação de Deus com o homem. Aqueles que Deus predestinou, ele também chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele glorificou. Então Deus chama. Quando uma pessoa ouve a voz do Senhor, abre o seu coração e o recebe como Salvador, essa pessoa é justificada, é tornada justa. Porque em Efésios, no capítulo 4, versículo 23, diz que o nosso novo homem é criado ou foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, o nosso espírito, nós somos novas criaturas justas. Mas para isso Deus chama essas pessoas. Ele nos chamou. Também nós vamos ver aqui em Timóteo, na primeira carta, que Deus deseja salvar todos os homens. Esse é o desejo de Deus. Porque diz assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós vimos no início desse vídeo, em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os escolhidos, eu disse que são os salvos, aqueles que receberam a Cristo como Senhor, e aqueles que ainda receberão. Porque em Efésios, no capítulo 4, do verso 3 e 4, diz que Deus nos escolheu. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então aqui está dizendo que ele nos escolheu. Mas nós vimos que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então Deus deseja salvar a todos, mas ele não escolherá a todos os homens, ou ele não escolheu todos os homens. Mas por quê? Por conta do coração, por conta da insubmissão de muitas pessoas. O próprio Senhor Jesus se utilizou de parábolas para que muitos que estavam ali ouvindo a ele, daqueles fariseus, escribas, doutores da lei, não compreendessem a palavra da verdade. Então Jesus se utilizou de parábola para que aqueles homens não recebessem, não compreendessem a verdade. Por quê? Porque eles foram rejeitados pelo Senhor, devido à insubmissão, à rebeldia contra o Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra diz. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, devido à dureza do coração daqueles homens, Jesus falava por parábolas, para que eles não compreendessem o evangelho e não alcançassem a salvação. Porque Jesus disse: para vocês foi concedido os mistérios do reino dos céus, mas para eles não. Então vejamos como a escolha de Deus depende do estado do coração do homem.
Também nós vamos ver aqui em Mateus assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então Jesus está dizendo que algumas pessoas são como cães e como porcos, porque não irão receber as pérolas do reino dos céus, nem as coisas santas. Elas são obstinadas ao erro. Elas lutam contra os princípios da palavra de Deus. E por isso essas pessoas nós não devemos dar a elas as pérolas do reino dos céus e nem as coisas santas, porque caso contrário elas vão pisar naquilo que é santo e vão nos despedaçar. Elas vão se voltar contra nós e vão tentar nos destruir por conta da verdade, por não aceitarem a verdade, a palavra de Deus. Também diz em Apocalipse o seguinte: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, até mesmo durante o juízo de Deus, a grande tribulação, as taças que serão derramadas do vinho, da cólera, da ira de Deus, que será derramado sobre as nações. A Bíblia está dizendo que as pessoas, muitas, irão blasfemar contra o Senhor, não se arrependerão de suas obras más, mesmo diante do juízo do Senhor. Por isso nós entendemos que muitos são chamados para a salvação, mas nem todos, porque muitas pessoas não abrirão os seus corações para a verdade, para o Senhor Jesus Cristo. E poucos serão os escolhidos, aqueles que atenderão ao chamado do Senhor e aceitarão a verdade, a nova vida em Cristo, renunciarão à sua velha vida, às suas práticas pecaminosas para servirem a Cristo. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.